escrevendo a João, escrevendo ao João ali, aquela mulher sendo condenada, aquela mulher pecadora, né? Sendo condenada aqui por aquele tanto de escribas e fariseus e população, esperando o momento de Jesus falhar e apedrejá-lo. No final, que eles veem passar vergonha, Jesus fala com ela, pergunta para ela: quem Deus que te condena? Ela falou: eu já sei coisa. Ele disse: eu também não te condeno, vai e não pegues mais. Eu estou corrigindo o pastor, mas o texto diz, a palavra de Deus ensina no Antigo Testamento que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então nós temos que, meu pecado eu pequei, mas eu confessei e agora eu não quero mais. Vamos deixar. Agora, como o pastor falou, né? E se eu voltar para o pecado? Eu vou dizer para você isso. Mas o nosso coração tem que ter essa decisão: confessar e deixar. Mas eu considero o arrependimento o primordial para a nossa vida cristã. Que através do arrependimento é que nós alcançamos aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Vamos ver o texto bíblico. Está na 1 Pedro, no capítulo 4. Vamos fazer um breve comentário sobre esse texto. Aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós seríamos bons se nós, quando encontrássemos com Jesus, nós abandonássemos definitivamente o pecado e houvesse em nós uma perfeição. Mas nós não sempre falhamos. Isso faz parte da nossa natureza. Mas nós temos que lutar para que nossa vida também ela possa agradar a Deus. E o texto de 1 Pedro, aqui na carta de Pedro, e no versículo 1, diz assim: olha, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e detestados idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais vão de prestar contas contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, fala o nosso coração nessa manhã, assim como foi lá no fala. Manifesta a tua graça, Senhor. Que nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, aquilo que for palavra de Deus para cada um de nós, que penetrar no nosso coração. Visite as recâmaras do nosso coração, Senhor. Não deixe que recâmara de ouvido escuro, que o Senhor possa nos iluminar pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Sim, Senhor, nós pedimos, nós oramos ao Senhor, entregamos esse momento a Ti, Senhor, porque nós entramos aqui como adoradores. Entramos aqui, Senhor, como aqueles que adoram o Espírito e verdade. E entramos aqui porque cremos. Cremos nessa palavra, cremos no Deus de nossas vidas. Cremos, Senhor Deus, em tudo aquilo que o Senhor
faz na vida do Senhor. Sim, Senhor, é o que te pedimos. Fala conosco, Senhor. Glorifica o nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo é isso que nós entramos aqui nesse momento. Para o louvor da tua glória, hoje sempre. Amém. Amém. Bem, irmãos, o versículo 1 diz: nós temos que nos armar do mesmo pensamento de Cristo. Ele sofreu na carne. Jesus sofreu na carne, nós sabemos disso. Jesus sofreu na carne em todos os aspectos, mesmo antes de ir para a cruz. Ele já sofreu na carne. Porque ele teve que enfrentar situações de sua vida que era verdadeiramente um sofrimento. Então, o autor dessa carta não está dizendo que Cristo abandonou o pecado para ser aceito o seu sofrimento por nós. Não, não é isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que Cristo estava em pecado e que ele abandonou o pecado como nós fizemos. Como nós temos consciência, porque o único grupo no mundo que tem consciência de que é pecador e que não nos resta nada a não ser a nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa libertação em Cristo. Nós não temos outra saída para que nós possamos ser aceitos por Deus. Nós temos o reconhecimento que nós éramos inimigos de Deus e que nada que fizesse nesse mundo poderia consertar essa situação diante de Deus. Nada. Ah, mas eu sou bom, eu sou rico, eu faço obras sociais, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Ah, eu sou o melhor pai de família que existe, eu sou a melhor mãe de família que existe. Eu, em todas as áreas da minha vida, eu ajudo o próximo, eu sou um bom patrão, eu cumpro minhas obrigações sociais no que diz respeito ao meu patronato. Mas nada disso tem valor. Como o apóstolo Paulo diz, as nossas obras elas são como um trapo de imundícia. Não vale nada para Deus. Porque nós, na verdade, o ser humano quer se justificar diante de Deus. E eu vou dizer para vocês que a religiosidade, ela não nos ajuda em nada para nosso encontro com Deus. Ela não nos dignifica. Nós precisamos ter a nossa experiência, nós precisamos do nosso encontro pessoal, nós precisamos de ter a nossa consciência de que nós encontramos realmente com o nosso Deus, nós encontramos realmente com o nosso Senhor, primeiramente, nosso Senhor e Salvador, porque só Ele pode nos livrar da morte eterna. Somente Ele, o seu sacrifício, somente Ele, a sua sujeição ao pecado de Cristo, é o pecado que nos sujeitou ao pecado, mas não para ser aceito o seu sacrifício por nós. Cristo sujeitou tudo por nós, tudo. Sua vinda em segurança de carne pecaminosa já é uma sujeição. Já é uma sujeição da sua humanidade. E Cristo é o ser humano como nós. Depois ele sujeitou as tentações. Eu acabei de falar que agora da mulher. Cristo ali, ajoelhado ali, escrevendo na terra. E ele estava assim, esperando naquele momento que ele dissesse alguma bobeira, ele que ele pudesse apedrejar aquela mulher. E quando nós vimos a resposta dele, a resposta é simples.
Quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Quem não tem pecado? Por isso que nós não temos justificativas nenhuma. Nós não temos como nos ensinar o julgamento final de Deus. Então Cristo sujeitou a sua vida em carne pecaminosa, sujeitou a tentação, o sofrimento e a morte. E uma das piores mortes, que dentro do Antigo Testamento fala, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Na lei de Moisés está escrito, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Cristo se tornou um maldito de Deus, ainda que não tivesse pecado. Cristo não pecou, mas ele se tornou um maldito de Deus por nós. Você pensaram bem nisso? Você parou bem para ver se não raciocinar o que Cristo fez por você? O que Cristo, como que Deus demonstrou o seu grande amor por você? Então se sujeitou todo o sofrimento, a morte. Ele diz assim que Cristo morreu pelo pecado, mas não porque Cristo era pecador, porque Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu todos os obstáculos que poderiam nos prejudicar. Por quê? Aí que vem o principal. Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou e expôs todo o pecado, todo o inferno a seus pés. Envergonhou todo o inferno. Ele venceu a morte. E a morte, o ser humano se sujeitava pelo pecado, ao ponto de lágrimas de sangue escorrer do seu rosto. Lágrimas não, suor. Mas por que aquele suor? Porque ali estava a nossa redenção. Estava caindo por terra todas as nossas maldições, todo o nosso castigo. Deus é como se estivesse lavando o seu rosto de todas as nossas maldades, todas as nossas malícias, todas as nossas imundícias, tudo aquilo que nos tornava inimigos de Deus. A partir daí, tudo mudava. Por isso que ele fala, está consumado. A Deus entrega o Espírito. Mas, depois de 40 dias, ele se acerca à destra de Deus. Tudo entrega a ele. Então Jesus ressurge. Ele venceu. Ele ressurgiu da morte. E não está mais sujeito a pecado, nem morte. Ao contrário, ele te livra da morte. Porque se você realmente crê em Cristo Jesus, se você realmente crê na sua palavra, se você realmente crê na obra do Calvário, se você realmente crê nesse Deus, na sua misericórdia, se você realmente crê na prova do seu grande amor, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Jesus Cristo morrendo por nós, nós sendo ainda pecadores. Eu não conhecia esse Deus, eu não conhecia esse Jesus, eu não conhecia. Eu era um pecador inútil. Mas Deus prova o seu próprio amor para o mundo.
me levanta daquele lamaçal de pecado e me coloca diante da promessa e da vida. Vida que tem vida, e vida abundante. Essa vida não vai começar depois da minha morte, não. Essa vida já começou. A minha morte um dia, a sua morte um dia, será um sono profundo e você vai dormir, ainda que essa terra consuma a sua carne, consuma tudo. Mas vai chegar o momento que você vai ouvir uma voz lá no seu túmulo: vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei. Porque é isso que nos ensina a palavra. Nós fomos livres de toda condenação. Ainda que eu passarei por um julgamento, porque eu não vou chegar no céu, eu vou receber tudo que eu poderia ter direito. Porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E filhos são aqueles que creram em Cristo. Veio para o que era seus, para a nação de Israel, mas os seus não receberam, mas todos a quanto receberam, como diz João, versículo 12, no capítulo 1, versículo 12, 3, versículo 11 e 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então todos nós proclamamos esse Jesus, nós somos considerados filhos de Deus. E nós temos que pensar bem nisso. Nos fortalecemos, armarmos, fortalecemos. Nós temos que nos fortalecer nisso. Nesse sentido. É isso que o apóstolo está dizendo. Nesse sentido, nós temos que nos armar, nós temos que nos fortalecer. Mesmo que venham as dificuldades, as lutas, as tribulações, as adversidades. Então, por aquilo que nós fizemos. Você veio aqui à frente um dia, o pastor te perguntou: você crê? Você disse: eu creio. Que no batismo nós estamos confirmando, o batismo confirmou uma confirmação pública da sua fé. O que ele está dizendo? O batismo é uma confissão pública da sua fé. Você está dizendo publicamente que você não é mais aquela criatura, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa. E Jesus, nós nos tornamos um com Ele. Que o profeta Isaías fala: virá um tempo em que eu virei para eles, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Você se tornou morada de Deus no Espírito. O templo não é aquilo lá, o templo não é isso aqui. Aqui é um lugar que nós entramos na celebração do nosso Deus. Nós entramos para celebrar esse Deus que um dia entregou o seu Filho por nós. O templo não é toda essa nave que vai ser expandida. Nós precisamos desse lugar para entrar para adorarmos o nosso Deus. Mas o templo de Deus é você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Você é a morada de Deus no Espírito. Então nós temos que nos fortalecer cada dia mais na nossa fé, nos fortalecer mediante as tribulações, as adversidades, as lutas que nós enfrentamos. Para que esse nome desse Deus seja glorificado na terra. Porque é a sua vida, a sua vida, a minha vida, a sua vida, é a nossa vida. É na nossa vida que esse Deus é glorificado. Esse Deus é apresentado. Hoje nós temos que ter esse zelo, esse cuidado a cada dia. Por cada um de nós, teremos deles. E a pergunta que você tem que fazer para você mesmo: como está a minha vida? Como está a minha vida?
minha caminhada, minha peregrinação. Como que eu tenho andado sobre essa terra, como que eu tenho proclamado esse nome. Porque, como eu disse no verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, o tempo que você está de pé sobre essa terra, você tome a decisão de abandonar as paixões desse mundo, as paixões dos homens, aquilo que todos se repetem. É uma coisa só, é uma coisa, algo repetitivo. A única coisa que é transitória na sua vida é o pecado. Mas nós estamos sempre nessa transitoriedade, mas nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Então a nossa chega, aquele tempo passou. Por isso nós temos que nos fortalecer cada dia. E lembrar que nós temos o Senhor sobre a nossa vida. Então nós temos que abandonar as paixões mundanas, abandonar tudo aquilo que prejudica a nossa caminhada, a nossa peregrinação sobre essa terra. Porque nós tornamos um só com Cristo. Nós somos, você tem isso aí na sua vida. Nós temos um sumo sacerdote que vigia pelas nossas almas. E nós somos sacerdotes reais. Você é de propriedade exclusiva de Deus. Você não é de Satanás nem desse mundo. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. O escritor aos Hebreus fala: nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então é tempo de abandonar essas paixões, aquilo que nós andamos, aquilo que nós fazíamos, cumprindo a vontade do mundo, que para a vontade dos gentios, executando a vontade dos gentios, andando de soluções, andando uma vida pecaminosa. Então é tempo de abandonar as paixões mundanas, não viver fora, deixar de viver para Cristo, e em Cristo, segundo a vontade de Deus, viver dentro daquilo que Deus está propondo para a nossa vida. Chega, já passou o tempo da imoralidade, da ausência de respeito, já passou isso, já passou o tempo da cobiça. Já passou o tempo da embriaguez. Já passou tudo isso. Já passou o tempo das bebedices. Em nome de Jesus, você se tornar verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Convidos firmados no Evangelho de Cristo. Ser verdadeiramente sal da terra, luz do mundo. Deixe o luzeiro resplandecer na sua casa. Pode até haver um mundo de trevas, lados escuros, lados cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de tudo quanto é tipo de problema. Mas busque a sabedoria de Deus para que sua casa seja luz, para que você possa envergonhar o inimigo diante de tudo aquilo que Cristo realizou para você. Pela sua igreja não faz assim. Nós temos que lembrar que nós somos igreja de Cristo. Nós somos uma comunidade de fé. Nós somos uma eclesia, um ajuntamento que Deus separou do mundo. Deus nos separou do mundo, nos separou de tantos outros. Quantas pessoas melhores que a gente? A gente não grande que é nossa. Não gosto dessa palavra, gente. Já fui chamado a atenção quando eu era mais um com essa palavra, gente. É só direção assim. Eu tinha
de padrão. Eu era delegação nessa época. Aí ele veio falar alguma coisa, que eu nem lembro o que é. Eu falei, a gente vai, como é que você lida com um grupo tão grande, advogados, que tá na gente. Eu fiquei com a vergonha, mas com a vergonha. Aí até hoje, eu falo, arrancaram o pronome nós e colocaram a gente no lugar. Não é nós, porque Cristo nos tirou do mundo para nos darmos a vida. Então o que nós temos que ter, que não cabe mais a cobiça, a bebedeira, a embriaguez, não cabe as glutonarias, as farras e as idolatrias, querido. Que idolatrias? Nós temos que perder essa questão da idolatria em nossa vida. Nós temos que fazer tudo pelos nós temos que amar, nós temos que ir da melhor forma possível, mas nunca idolatrar. Deus levou, Senhor, por que o Senhor fez isso? Levou a minha mãe, eu tanto amado, que não sei o quê, aquele desespero. Senhor, por que você levou meu filho? Glória a Deus, Deus me deu, é dele. Ele me deu só para me cuidar. Ele me deu para me amar, Ele me deu para me dar educação. Mas é dele. Eu vou chorar porque eu amo. Mas não vou usar Deus porque Ele levou, não, porque é o tempo. É o tempo dele. É o tempo dele fazer isso. E eu sei tantas outras questões. E nós ficamos perguntando, Deus, por que o Senhor deixou fazer acontecer isso? Ao acontecer aquilo. Ele é Senhor. Nós vimos declarando que Ele é Senhor. Então, para alguém seja feita a sua vontade. É a vontade dele que prevalece. Nós oramos, nós reunimos em oração, reunimos para nos orar, mas Senhor, que tudo que foi pedido aqui, que tudo que nós temos colocado diante do Senhor, nas nossas orações, seja pelos enfermos, por todos esses enfermos, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa esposa, nariz, por todos que nós temos colocado aqui. As dificuldades que essa igreja enfrenta, as dúvidas que a igreja enfrenta no dia a dia, a falta de isso que está tudo pronto, Senhor. Se o Senhor quiser, mas seja feita a tua vontade, o dia que o Senhor quiser realizar tudo, nós quebramos essa parede ali e tudo seja feito. Que a vontade do Senhor foi para essa data, foi para esse tempo. Nós temos que compreender, irmãos, a nossa caminhada, na nossa peregrinação para essa terra, na nossa caminhada, que nós estamos sob a direção de Deus nesse mundo tenebroso. Nós mesmos não fazemos nada por nós. Então nós precisamos ter essa compreensão. Então passou o tempo, e o que nós podemos receber é o quê? Difamação. Porque nós não estamos mais nessa vida. O apóstolo fala aqui, por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de vacilão. Mas você faz isso, você não bebe mais com a gente, já você não faz isso, aquilo. Chega, eu tenho o Senhor para ser a minha vida. Bebida, droga, nada disso vai me satisfazer. Essas coisas não têm mais valor nenhum para mim. Eu estava juntava para meter a língua do outro. Entrar em problemas alheios, que bobagem. Isso não tem valor para mim mais. Hoje o Senhor é Senhor. Eu posso te convidar. Agora eu tenho vida. Agora eu sei o que é viver. Agora eu sei como passar pelas dificuldades, eu sei como passar pelas lutas, eu sei como passar pelas adversidades, eu sei como passar pelas tribulações.
declaro em todos os momentos da minha vida. É isso que eu faço. Eu apresento e ele, segundo a vontade dele, ele vai tomar minhas causas, minhas lutas. E naquilo que ele tem que fazer por mim, por minha casa, por minha vida, na minha vida profissional, ele vai fazer. Nós não temos que ficar dentro de igreja também lutando por causa de ministério, lutando. Às vezes ele toma o lugar do outro que está aqui, ou que está à frente. Eu tenho que ser o líder do ministério de louvor, porque eu vou fazer a coisa assim, 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 assim. Eu preciso ser pastor dessa igreja, eu preciso disso, eu preciso de entrar no diaconato, eu preciso entrar no presbitério, eu preciso. Porque eu vou fazer diferente, vou fazer bem melhor. E quem está lá não tem atitude do sacudeiro. Deus tem os seus propósitos. Deus tem um momento para cada um de nós. Nós não precisamos mais aquietar e você saber que é Deus. Essa é a palavra dele para cada um de nós essa manhã. Aquietar de saber que eu sou Deus. Ele é Deus sobre sua vida. Vamos parar com esse negócio de querer estar no lugar de quem Deus estabeleceu para estar. Ninguém está de ministério porque é isso aqui melhor que o outro, não. Porque Deus estabeleceu. Deus coloca o Senhor como Senhor da sua vida. Como Deus da sua vida, como o Senhor e Salvador da sua alma. Deixe que tudo Ele fará, Ele está fazendo. Deus não tem pressa. E o antes é como um dia. E o dia como o antes. Nós é que temos pressa. E às vezes queremos tirar até os ministros do lugar para que nós possamos entrar. E isso é pecado. É pecado. Nós temos que abandonar o pecado, buscar a pureza na vida, buscar